Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Não sabe, eu adoro acompanhar casos de true crime. Tá chegando ali, hein? Tá chegando ali, mas não é por culpa de quem seria ali os réus, né? O oposto. Nem obra de ficção, gente, daria tanta ênfase para tanta barbaridade como a gente está assistindo. Vou logo emendar aqui, eu vou primeiro falar a respeito da segunda pauta e a gente vai ver também, logo na sequência, já também uma publicação do nosso amigo Leandro Ruschel, que a gente tenta manter a sanidade, então cada um vai ajudando o outro e as redes sociais têm feito toda a diferença nisso. Mas a pauta é a seguinte, o Moraes diz que o Trump elogiou as urnas brasileiras. Aliás, ele fez um combinadinho ali, né? Com a ministra Carmen Lúcia, combinaram um intervalo no recreio, falaram agora a gente precisa aqui trocar, e a Carmen Lúcia, acho que o ministro falou assim para ela, quando eu der uma piscadinha, você vai na frase. Ficou aquela coisa bem quinta série mesmo, e a gente já sabe que isso é mentira, porque o decreto do Trump só menciona a biometria e defende o voto no papel. Né? Sendo assim, Rodrigo Constantino, Moraes está delirando ou manipulando? Manipulando, ele é um manipulador, né? Ele devia incluir ele mesmo no inquérito de fake news. Aliás, ele já é tanta coisa que acho que só falta réu. É a única figurinha do bingo, né, que falta ele marcar. Ele já é tudo. Tivemos momentos ali inusitados, né, ontem e hoje, em que provas, como disse o André Marcília, que não cabe ao juiz. Então ele era ali o papel do investigador, do Ministério Público, que depois o juiz Alexandre de Moraes vai julgar. Quer dizer, é tudo ridículo. E aí ele ainda meteu essa fake news na cara lavada, de que o Trump defendeu as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, o sujeito vota sem identificação. Então é uma sociedade toda baseada na boa-fé, na confiança. E, infelizmente, de umas décadas para cá, a esquerda radical democrata começou a perceber isso e explorar isso a ponto de enfraquecer bastante as instituições e a própria democracia. Né? E aí os republicanos estão pedindo o óbvio. Olha, vem cá, o fulano que pode votar tem que provar que ele pode, que ele é cidadão. Só isso. E isso passou a ser algo polêmico, controverso no país. O que os democratas dizem, acreditem se quiser, é que você exigir uma carteira de identidade na hora da votação é algo racista. O que, para mim, obviamente, é racismo. Concluir isso, porque é uma alegação de que negros não podem ter carteira de identidade? É algo assim? Bom, o Partido Democrata sempre foi o partido do racismo, né? O partido que criou a Ku Klux Klan. Mas vamos lá. É isso que o Trump está dizendo na medida executiva dele, que ele quer garantir que só cidadãos possam votar e que a biometria é um bom exemplo disso, como tem o Brasil. Ponto. O que o Trump defende para eleição é voto em cédula, papel, que nem esses países atrasados, tipo França, Japão, fazem, né? Porque não conseguiram chegar, depois da invenção da roda e do fogo, na terceira maior invenção da história, que é a urna eletrônica brasileira, segundo a Justiça Eleitoral do Brasil. E isso não é piada, para vocês perceberem como o Brasil virou a piada. Né? Isso foi publicado na conta oficial da Justiça Eleitoral. A roda, o fogo e a urna eletrônica. Então, o Japão, tadinhos, não conseguiram chegar nesse grau de evolução tecnológica e os Estados Unidos tampouco. O Elon Musk dá marcha ré em foguete e faz baliza, mas é outro que não defende voto eletrônico, porque ele deve ser muito ultrapassado, cabeça analógica, e não chegou no ápice ainda da turma do PT em tecnologia. Então, de novo, Fabi, estamos diante de um circo, mais um. O Brasil é um grande circo, virou várzea. Né? Só que o Alexandre de Moraes, dessa vez, espalhou claramente fake news. Eu me pergunto se ele
estaria ou não em algum inquérito, se ele é parte de alguma milícia digital. Ele adora encher a boca para falar de milícias digitais. De vez em quando ele comete ato falho. Quando ele falou que a prova de que não iam intimidá-lo e a justiça brasileira, que ele acha que é a mesma coisa, a democracia também, é porque até agora não conseguiram, mesmo que usem polícias internacionais. Aí ele se corrigiu, milícias internacionais. Talvez o Trump seja um miliciano e a gente nem saiba disso. Pura realidade, né? A gente só observa que realmente de ato em ato falho vai se mostrando quem é quem. Mas vamos fazer aquele tira-tema, vamos ver o que foi falado aí direitinho, para depois eu voltar então com o Dr. André Marcília. Carmen, Vossa Excelência se refere bem, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação, o ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz: seção Objetivo e Política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a ABIN, por parte do seu então diretor-geral, participou. And it's so easy to do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID, and just one other thing, proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? How simple does that sound? Proof of citizenship, voter ID, one-day voting and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. And you'd have no trouble. You wouldn't have dishonest elections, and you'd have them all done by 10 o'clock in the evening. You know, France went to that, and not that I want to copy anybody, but many others have also, and they had 38 million votes, and it was all done at 10 o'clock. They had a winner, they had a loser, that was it. Nobody was complaining. And they had it backed up with paper. And it's so easy to do. The other thing, you'd save about, this would cost you about 8% of what the machines cost. So the paper would be much less expensive. So if you're looking to save some money, that's a good way to save it. So it's a shame that we've gone through it. We've gone through a bad election, really bad election. The election was so bad. And think of it, you wouldn't have had the October 7th disaster with... Estou até com medo de fazer a pergunta, mas farei, porque sei que André Marcília é corajoso. Isso aqui é para a gente que tem coragem, né? Advogado tem que ter coragem. Doutor André Marcília, diante do que a gente acabou de ver, falas do ministro Alexandre de Moraes, posteriormente aí as falas do Donald Trump, eu vou ousar e te perguntar, o que o Moraes disse compromete a credibilidade do Supremo? Ô Fabi, só eu te corrigindo aqui, o advogado nesse país não tem que ter coragem não, o advogado desse país tem que ter contato e ser um bom lambedor de botas das autoridades. Infelizmente, essa. Olha, o que o Moraes disse, né, talvez possa ser, como disse o Consta, a gente possa classificar como uma desinformação, talvez, não sei se vai ser incluído, se auto-incluir nos inquéritos, mas eu fiquei aqui, depois até do voto do Fux, da hesitação do Fux, fiquei pensando se ele não poderia incluir o colega. A gente precisa entender que muita gente, a gente fala, é uma bobagem o ministro ter dito que o Trump elogiou as urnas, mas apenas ele se referia à biometria. Não é bobagem não, se você olhar para as eleições de 22, muita conta caiu, muita gente foi banida, muita manchete foi derrubada justamente por esse tipo de informação que não era exata, que era descontextualizada. Eles até mencionavam isso, eram informações com contexto alterado ou descontextualizadas. Muita gente foi censurada nas eleições de 22 por
publicar conteúdos mais ou menos como esses afirmados pelo Moraes. Agora, se a gente for pensar, e daí? E se o Trump tivesse dito isso? O que isso tem a ver com golpe? O que isso tem a ver com receber denúncia? Olha, é esse o ponto também que a gente precisa abordar. O Moraes, ele está o quê? Ele está defendendo uma tese, ele está em cima de uma tribuna, ou ele está ali para julgar um caso? E julgar só o recebimento da denúncia, nem o mérito. Então é impressionante, não só a fala dele, mas eu fiquei muito impressionado com algumas falas em que os ministros, eles basicamente inventavam uma questão e rebatiam a questão que eles tinham inventado. A questão não existia, eles inventavam e rebatiam a própria questão inventada. Quer dizer, por exemplo, o ministro Dino chegou em algum momento e disse o seguinte, que golpe não é bom, porque no golpe morrem pessoas. Mas quem que está dizendo que golpe de Estado é bom? Alguma defesa afirmou que golpe de Estado é bom? Isso é rebater um argumento que ele próprio criou. Né? Outra coisa, a ministra Carmen Lúcia chegou a dizer que o dia 8 de janeiro não foi uma festinha. O próprio Moraes já chegou a dizer várias vezes, isso vive aí nas manchetes de certas news, né? Disse que não foi um domingo no parque. Alguém disse que aquilo foi um domingo no parque? Alguém disse que aquilo foi uma festinha? Embora tivesse vendedor de algodão doce, é claro que aquilo foi uma manifestação, é claro que houve algumas pessoas que inclusive cometeram depredação. Agora, o problema é que aquilo não foi um golpe, não foi uma tentativa de golpe. O que as defesas têm dito é isso. Aliás, esse é outro ponto também, o Consta até lembrou que as manchetes de jornais disseram muito isso, sobretudo ontem, que as defesas não teriam dito, que não teriam rejeitado que houve uma tentativa de golpe, apenas que os seus clientes não participaram. Bom, mas se os clientes não participaram, quem que então deu o golpe? O golpe se deu a si mesmo? Isso não existe, alguém precisa dar um golpe. Se as defesas dizem que os seus clientes não participaram, então me parece que está claro que também estavam com isso negando a existência do golpe. Então a gente está, infelizmente, com uma politização do caso dentro e fora do STF. A mídia, ou parte da mídia, sobretudo a mídia tradicional, a mídia consorciada, como a gente fala, tem politizado o caso, e o STF tem politizado o caso. Então é só político, não tem nada de jurídico. A questão jurídica aqui, ela fica meramente para nós que somos românticos, que nos lembramos desse livro esquecido e todo empoeirado nas estantes, que é a Constituição. É isso mesmo. E tanto é verdade que a gente teve o quê? Né, que olha o que foi pauta hoje, o não comparecimento do presidente Bolsonaro lá na sessão plenária do Supremo, né, da primeira turma. Ontem foi pauta porque ele foi, e de surpresa. Ai, né, você aí, jornalista que não foi avisado, não pode. Né, mas eu acho que deu aquela tremedeira lá no ministro Alexandre de Moraes, penso eu que tem a ver com a presença repentina do presidente Bolsonaro, e hoje ele resolveu não comparecer. Isso foi a pauta. E logo na sequência... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Carmen Lúcia rebate denúncia de advogados sobre STF negar acesso aos autos. Os ministros da primeira turma do STF julgam se aceitam denúncia da PGR contra Bolsonaro e 7 aliados por suposta tentativa de golpe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou os pedidos de nulidade da defesa de Bolsonaro e outros 7 denunciados por uma suposta trama golpista para anular as eleições de 2022. Os demais ministros da primeira turma acompanharam o relator em quase todos os casos. Os advogados alegavam a prática de document dump, apresentar uma grande quantidade de documentos em uma ação judicial ou investigação ou fishing expedition, quando se faz a pesca predatória de provas. Moraes também rejeitou a solicitação acerca de cerceamento da defesa. A primeira turma, de forma unânime, rejeitou as nulidades. Durante o seu voto, a ministra Carmen Lúcia externou que a defesa dos acusados pela Procuradoria-Geral da República por uma suposta trama golpista para anular as eleições de 2022 foi de altíssima qualidade. A PGR mesma enfatiza a altíssima qualidade das defesas apresentadas.
o que demonstra o que houve acesso à qualificação suficiente. Cheguei a comentar com mais de um colega sobre a excelência não apenas nas defesas, mas também nas sustentações orais que foram apresentadas, servindo, portanto, como comprovação de que houve acesso à possibilidade de realizar defesas não apenas adequadas, mas de alta qualidade, frisou a magistrada. Ainda segundo a magistrada, como dizia um ministro que já não integra este tribunal, isso é uma demonstração do acesso e de que, portanto, se a denúncia foi aceita, teremos defesas de alta qualidade e garantia para todas as partes de que serão muito bem defendidas. Assim, para a tranquilidade nossa e de todos os jurisdicionados brasileiros, fica claro que há juízes no Brasil e há também advogados de alta qualidade no país. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!